E é desse jeito, galera. Esses dias alguém me perguntou a respeito do que era casamento para mim. E eu falei assim, casamento é a possibilidade, é uma possibilidade que nós temos de deixar de ser quem a gente é para se tornar aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. E a pessoa, intrigada com essa resposta que eu dei, ela falou assim, mas e o que você me fala com relação ao casamento de hoje em dia? Porque hoje em dia o casamento ele traz um contexto pejorativo, né? Onde as pessoas elas falam que casamento não dá certo, que casamento não funciona, que quem casa é louco, que quem casa está se suicidando, está se enforcando. E eu falei assim, se você não está feliz no seu casamento, então isso não é um relacionamento, é um desperdício. Porque o casamento, ele é uma escola de caráter. O casamento, ele é uma instituição divina que ele foi construído como uma ferramenta de Deus para que você conseguisse atingir os seus mais altos patamares. Se você é uma pessoa que sozinho você consegue ir longe, com um parceiro, com uma pessoa que se torna uma só carne com você, você vai muito mais além. Estou compartilhando a live, compartilha aí, galera. Compartilha a live aí, que é para o pessoal chegar. Eu até, inclusive nem avisei no grupo, eu vou até mandar uma mensagem no grupo agora, porque depois o pessoal chega atrasado aqui. E hoje a gente prometeu fazer uma live bem rápida. Então você compartilha aí com o pessoal que não chegou ainda. Vou colocar aqui que já começou a live. Para que as pessoas elas percebam aí que o horário já se foi. A gente colocou o cronômetro aqui, mas mesmo assim as pessoas perdem o horário. Perita Tiane. É Tatiane, será? Ou é Tiane? Tiane ou Tatiane? Era você quem estava falando comigo, não era? Se era você que estava falando comigo, eu queria já aproveitar essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho a respeito da sua situação. Érico Oliveira, seja bem-vindo, tá? Tem uma galera que estava conversando comigo, gente, eu falei para eles, gente, vai para a live hoje, que a gente coloca os pingos nos is lá a respeito das respostas. Muitas das vezes a gente acaba dando algumas respostas para vocês e conforme eu falei, a respeito daquele contexto, daquele pouquinho que você me contou a respeito da sua história. E às vezes a resposta acaba sendo não conclusiva diante do tudo que você está vivendo. Então essa aqui é a oportunidade para que você esteja falando comigo a respeito do geral, do que você está vivendo, do porquê que você está vivendo, do como que está a sua situação, qual está sendo a sua dificuldade. É interessante você pensar o seguinte, eu quero que você esteja atento a isso. Perceba que aqui nós trabalhamos com diversos modelos, com várias configurações de relacionamento. Tem pessoas aqui que estão casadas, só que elas estão vivendo uma crise no relacionamento. Elas precisam simplesmente solucionar essa crise e continuar o casamento. Tem pessoas que estão morando na mesma casa, mas estão separados. E tem um outro nível de pessoas que já estão separados, mas que ainda estão casados. Não moram mais na mesma casa, mas ainda estão casados. Ok? E tem as pessoas que estão divorciadas já não moram na mesma casa e já não estão casados. Então eu passei para você aqui 4 configurações diferentes de casamento. Então, para que você tenha o melhor aproveitamento de tudo aquilo que a gente vai falar hoje aqui, é necessário que você entenda a respeito de quem que a gente está falando. Uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla é que muitas das vezes as pessoas elas pegam aí algum comentário de alguma ferramenta, essa ferramenta dá certo e eu vou usar no meu casamento. E muitas das vezes essa ferramenta ela não é aplicável para a configuração de casamento que você tem. Uma das coisas que eu sempre tenho falado para o pessoal que faz o curso junto comigo,
Deixa eu só terminar aqui que eu já começo a ler as perguntas de vocês, tá bom? Uma das coisas que eu sempre deixo bem claro para o pessoal que faz os cursos comigo é que no meu curso eu contemplo todas essas configurações de casamento. Então, se você é uma pessoa que mora com o seu marido, mas vocês estão separados de corpos, mas dentro de casa, eu contemplo isso no meu curso. Se vocês já estão separados de casa, mas ainda são casados, no meu curso eu também trabalho isso. Só que tudo são ferramentas específicas para cada área, entende? São ferramentas específicas. Eu não posso chegar aqui e jogar para vocês uma coisa só para todo mundo. É por isso que eu falo para vocês, me contem a sua história, porque a sua questão é muito particular, é muito específica. É claro que existe um geral a respeito de relacionamento. Relacionamento é relacionamento. Casamento é casamento. Família é família. Então existem padrões. Mas quando você me fala exatamente a respeito do que você está vivendo, eu consigo ter uma noção exata de qual a configuração que você está vivendo e de como tem que ser a aplicação das ferramentas que a gente dispõe para você. Deixa eu voltar um pouco para trás aqui, para ver aqui quem que está falando aqui. Agora todo mundo fala de uma vez, né? A pessoa que está separada há 3 meses, Magali. Eu não entendi se isso é uma pergunta ou se você já tinha falado alguma coisa antes. Eu não entendi. Não entendi. Depois você continua falando aí. Vamos ver aqui a Geisa. Ela fala assim: hoje, nesse exato momento, o meu esposo me deixa e simplesmente falou que não me ama mais. Uma vida de 15 anos. Ô Geisa, isso é super natural numa crise, tá? Numa ruptura de relacionamento. Se vocês estão vivendo uma crise, é claro que a pessoa ela não sente mais a questão do amor em si. E mais uma vez eu bato na tecla de que amor não é sentimento, tá bom? Amor não é sentimento. O amor ele se constrói através de atitudes. E o maior exemplo disso é que o amor nunca disse eu te amo. Você já viu na palavra de Deus, na Bíblia, Jesus falando para vocês, eu amo cada um de vocês? Você nunca vai ver isso. Mas ele demonstrava amor em cada passo que ele dava. Então amor não é um sentimento, amor são atitudes. A partir do momento em que o meu relacionamento está caindo pelas tabelas, a partir do momento em que existem mais ofensas do que elogios, é claro que ninguém está sentindo amor por ninguém. Ninguém está demonstrando amor, por mais que exista um resquício pelo fato das lembranças, das recordações que a gente tem de um tempo que a gente foi feliz. Nesse momento eu não estou amando. Você está entendendo? Muitas das vezes a gente quer ser romancista, mas a gente tem que ser realista. Nesse momento eu não estou, mano, eu estou querendo te matar. Você está me dando tanta raiva que eu quero mais é te matar. Então a gente tem que entender que isso faz parte do relacionamento. Tem os momentos onde a gente está satisfeito, tem um momento que a gente está insatisfeito. E no momento de crise você está insatisfeito. Então não ache estranho se a pessoa falar assim, eu nunca mais quero te ver na minha vida, eu não quero te ver nem pintado de ouro, eu quero tocar minha vida e nunca mais voltar atrás, eu queria nunca ter te conhecido. Isso são coisas que são comuns da pessoa falar quando ela está inundada emocionalmente, dado o fato de que ela já não tem mais vivido atitudes de relacionamento, atitudes de amor, entendeu? Então é claro que a pessoa não te ama. E não quer dizer que ela nunca mais vai amar, tá? Isso é uma questão de reaprender agora da forma correta, a partir do que a crise ela tem trazido para vocês, a mudança que é necessária. Então, nesse exato momento, ele te deixou e simplesmente falou que não ama mais, uma vida de 15 anos. Em outras palavras, Geisa, não quer dizer nada, tá? Se a pessoa ela foi embora, não quer dizer que ela nunca mais vai voltar. Pensa que nós, como seres humanos, gente, nós somos seres que estamos mudando o tempo todo. Eu sempre falo a respeito do Heráclito de Éfeso. O Heráclito de Éfeso ele falava assim que o homem e o rio eles nunca mais se encontram. Por quê? Porque assim como a água ela passa, a água é corrente, nós também somos. O tempo todo a gente está mudando. Então hoje eu falo que não te quero, amanhã eu falo que eu estou apaixonado por você. E assim nós vamos vivendo nessa subida e descida que é a vida. Então não se atenha às palavras que a pessoa fala. Uma das coisas mais difíceis e mais difícil do que julgar. Por que, Júnior? Porque você fala que é mais difícil do que não julgar? Porque uma das coisas que mais o ser humano faz é julgar. O Jung ele vai falar que pensar é uma coisa difícil.
Por isso a maioria das pessoas julgam. Entende? Então, mais difícil do que não julgar é não se sentir ofendido. É por isso que a gente se preocupa tanto e a gente dá tanta importância para aquilo que as pessoas elas estão falando para nós. Então, se a pessoa, ela pode ter falado a vida inteira que me ama, mas o dia que ela fala que não me ama mais, aquele dia valeu mais do que todas as lembranças boas que a gente já teve. Entendeu? Então, a gente se importa muito com as coisas que as pessoas estão falando, não interpretando, não entendendo o momento que a gente está vivendo. Tá? Vamos ver aqui. A Geisa fala de novo: não sei o que fazer porque eu tentei de todas as formas lutar pelo nosso casamento. Sempre lutei por ele, pela nossa filha, e do nada ele acorda e fala que não está feliz, que não dá mais e que não me ama. Parabéns, Geisa, você conseguiu se expressar muito bem. Não sei o que fazer e não tenho mais forças para lutar. Não existe problema com relação a isso, Geisa, você reconhecer a sua incapacidade diante da situação. Essa questão que você fala é uma questão que acontece muito. Da pessoa falar assim, de repente a pessoa acordou e estava totalmente mudada a cabeça. De repente a pessoa não me ama mais. O de repente demora muito tempo para acontecer, gente. O de repente demora muito tempo para acontecer. O problema é que a gente está muito distraído e a gente não consegue perceber os sinais. E aí quando a gente vê, aí já foi. Entende? Então é necessário que eu comece a entender, já que a Geisa falou que ela já lutou pelo relacionamento, existe uma grande diferença entre insistir e persistir. Se eu estou fazendo de uma forma que não está tendo resultado, então eu estou insistindo. E quanto mais eu bater, pior fica. É necessário que eu mude a estratégia. Ah, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então é necessário que você abra o seu entendimento para as coisas novas. É necessário que você abra mão daquilo que você tem para que você aprenda o novo, para que você viva o novo, para que você acesse aquilo que até então você não acessava, para que você mude os caminhos que você tem andado, para que você mude os ambientes que você tem frequentado, para que você consiga viver algo diferente que até então você não está vivendo. Então, Geisa, uma das coisas que é muito comum de acontecer é que a pessoa ela fica achando que a responsabilidade é dela. E o que você precisa entender, assim como a maioria das pessoas que elas estão aqui, é que a crise ela tem um pedido, ela tem uma demanda, ela cobra uma demanda sua. Ela está cobrando de você uma mudança, não só de você, mas do seu relacionamento em si. Conforme eu sempre falo para você, existem necessidades que não foram atendidas no seu relacionamento. Necessidades do seu marido, necessidades suas, necessidade da sua família no geral. E esse conflito ele não sendo resolvido, as pessoas elas tentam alcançar prazer de outras formas. Então é necessário que eu consiga enxergar nas entrelinhas para conseguir perceber o que a pessoa está querendo dizer quando ela fala que não me ama. Ou melhor, o que a pessoa está querendo dizer quando ela fala que ela está insatisfeita com o meu comportamento. Será que não é alguma coisa a respeito dela? Será que não é um contexto que ela está vivendo, insatisfeito com o trabalho, insatisfeito com alguma área da vida dela e ela está despejando sobre mim? E será que eu tenho responsabilidade sobre isso, já que o problema dele? O que vocês acham? A partir do momento em que nós nos casamos, nós nos tornamos um. Então o problema do outro é meu problema. Entende? Então não existe mais problema dele, existe problema nosso. E se você que está aqui, você é o incomodado. E no programa que a gente fez no ano passado, a gente tinha uma frase que era o incomodado que se transforma. Por quê? Porque todo relacionamento sempre tem uma pessoa que é acomodada, que você fala assim, não, a gente precisa melhorar esse relacionamento, a gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer uma terapia, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E a pessoa fala, deixa assim mesmo, não sei o que, se não der a gente separa. E já tem você, no caso, você fala, não, a gente precisa fazer, a gente precisa correr atrás, a gente precisa melhorar. Você está entendendo? Então sempre tem o acomodado e o incomodado. Vocês que estão aqui são os incomodados. Então é normal que você fique pensando assim, cara, por que eu tenho que correr atrás? Por que eu tenho que lutar por esse relacionamento, sendo que sempre é eu quem faço as coisas? Ele nunca faz nada.
Ela nunca faz nada. É sempre eu que dou o primeiro passo. Você está nesse relacionamento. Você está sofrendo nesse relacionamento. Você é a única pessoa que consegue ficar nesse relacionamento. Você é a única pessoa que consegue promover essa resposta. Ficar nesse relacionamento do jeito que está. Botar essa pessoa para correr da sua vida e falar, vou viver minha vida. Ou falar, eu vou lutar e fazer esse negócio dar certo. Você é a única pessoa que tem a competência e a capacidade para fazer isso. É normal que hoje eu esteja esgotado. É normal que hoje eu esteja insatisfeito. E é normal que hoje eu me sinta rejeitado. Por que as pessoas elas se sentem rejeitadas, Júnior? Porque ontem você falou que me queria e hoje você falou que não me ama mais. Então eu me sinto rejeitado. E a rejeição, ela provoca feridas na alma. Ela provoca feridas na alma que muitas das vezes me fazem reagir de uma forma negativa, de uma forma que eu não queria agir. Pessoas que são rejeitadas, elas fazem coisas violentas. Elas agem de forma violenta. Porque elas se sentem desprezadas pelas outras pessoas. Então é necessário que eu esteja agindo com inteligência a respeito disso tudo. Tem como salvar um casamento com 11 meses de separação? Tem como salvar um casamento de 11 anos de separação também. A Magali... Realmente ficamos assim, sem saber o que fazer. É isso mesmo, Magali. Sabrina, seja bem-vinda. Sabrina é minha aluna já. Cati, tenho 20 anos de casada. Eu estou em crise também. Meu marido chegou a falar que tem sentimentos por outra. A Cris está falando, minha separação é de corpos. Ainda estamos casados no papel. Mas ele já pediu o divórcio. 2 meses. Ele diz que não me ama mais como mulher, só como amiga. Quase 13 anos juntos. A Cris, isso é muito válido, viu, Cris? Aqui a questão é você conseguir dirimir essa situação que você está vivendo, porque você percebe que o seu marido ele tem um respeito por você. Ele não é aquele divórcio que a pessoa ela acaba um odiando o outro, sabe? Então aqui a questão é você conseguir dirimir a situação, entendendo que por que ele não te vê mais como mulher? Será que você é uma mulher que diante da presença dele parece uma ameaça para ele? Será que você é uma mulher que tem muita força? Será que você é uma mulher que é muito potente para ele? Nas mais variadas áreas da sua vida? Será que ele não consegue te enxergar como mulher pelo fato de que você não consegue fazer ele se sentir homem, no sentido de que você é uma pessoa independente, que você é uma pessoa que resolve as suas próprias coisas, se deixar resolve até as coisas dele? É uma coisa para se pensar. Quando o homem ele começa a procurar, principalmente mulheres mais novas, pro lado de fora do relacionamento, normalmente é porque a mulher dele é uma mulher muito independente. É uma mulher que deixa ele com o rabinho entre as pernas. Entende? E todo homem, ele quer se sentir masculino. Aqui a gente está falando a respeito de energia masculina e energia feminina. Se você... Aqui a gente está praticamente só com mulheres aqui, eu não vi nenhum homem. Se tiver algum homem aí, me perdoe. Mas se você, mulher, trabalha em um ambiente corporativo, você é uma pessoa que está naquele ambiente de concorrência, onde você precisa ser forte, onde você precisa guerrear, onde você precisa correr, onde você precisa mostrar que você é potente, que você consegue, que você é independente. É muita cara da mulher de hoje. Só que o grande problema é que ao tempo que essa mulher está se tornando essa mulher independente, na hora que ela chega em casa e bate o pé, o marido ele treme as pernas. Entende? Porque ela está tomando o posto dele. É responsabilidade dele ser o homem da casa. É responsabilidade dele ser o cara que resolve. É responsabilidade dele ter uma mulher que chega e entra debaixo do braço dele e fala, eu me sinto protegida aqui debaixo dos seus braços. Você está entendendo? É a mulher lá de Provérbios 31. Se você não conhece a mulher de Provérbios 31, é a mulher virtuosa. Ela é uma mulher empreendedora. Ela é uma mulher que ela cuida dos seus empregados, ela cuida da sua família, ela é empreendedora, ela compra terras, ela produz, ela fabrica,
Entende? Ela é bem falada e ela faz o nome do seu marido ser bem falado. Só que quando chega a noite, a lâmpada do seu quarto não se apaga. É assim que termina o verso. Você acredita? A mulher virtuosa, apesar dela ser uma mulher incrível, uma mulher que é exemplo de feminilidade, ela é empreendedora, só que ela chega em casa e ela tá tão cansada que a única coisa que ela quer é o afago do seu marido. Você está entendendo? Ela quer o braço forte, o braço comprido do seu marido que comporta o tamanho do corpo pequeno dela. Então, muitas das vezes a gente está falando a respeito disso, gente. Viu, Cris? Eu não sei se aplica a você, mas se aplicar, você me dá um ok aí. Essa questão que muitas das vezes as pessoas elas têm trazido de casa. Tem muitas mulheres que elas foram criadas com a mãe falando assim, ó, nunca dependa de homem. Sempre tenha a sua própria vida. Sempre faça as suas próprias coisas. Ou às vezes a pessoa ela casou já tarde, né? A pessoa já tinha a vida dela, já tinha a casa dela, já tinha uma vida estruturada e ela aprendeu a ser independente. E aí quando ela se encontra com um homem que quer ser o marido da casa, que quer ser o homem da casa, eles se chocam, porque os dois têm os mesmos interesses, né? E aí você vê aquele casal de pessoas incríveis, né? Um homem incrível, uma mulher incrível, pessoas que têm tudo para dar certo, para despontar na vida, e você fala assim, nossa, por que vocês não dão certo? Vocês se gostam, vocês querem ficar juntos, mas quando vocês estão juntos dá choque. Por quê? Porque vocês dois têm os mesmos projetos. Não tem um querendo acolher o projeto do outro, não tem um querendo ser suporte para o outro. Você está entendendo? Os dois querem ir para as estrelas e não se importa se o outro fica para trás. Então, muitas das vezes, nesse afã de se superar, de ir mais além, de ir mais longe, quando um vê, um está de um lado e o outro está lá do outro. Porque está cada um correndo atrás da sua própria vida. Eles não têm uma vida. Eles têm ainda a sua individualidade muito forte. Tá entendendo? Então é necessário analisar essa questão aí. Fala comigo aí, Cris. Meu marido diz que me ama. Mas esse mais é um perigo, hein, gente? Esse mais é um perigo. Meu marido diz que me ama, mas não consegue me perdoar por um erro meu. Eu falei ontem a respeito disso, Regiane. Eu não sei se você faz parte do nosso grupo, eu acredito que deve fazer, do WhatsApp, lá na frase de ontem, na mensagem que eu mandei ontem, eu falei a respeito das palavras que não podem ser faladas quando você está tentando quebrar a resistência de uma pessoa que não quer conversar com você. E uma das palavras que não podem ser faladas é o mas. Olha só como é que ficou a frase dela. Meu marido diz que me ama, mas não consegue me perdoar. Então, quando você ouve um mas, ele põe abaixo tudo aquilo que foi falado anteriormente. Meu marido diz que me ama. Ok, me ama, mas a partir do momento que vem um mas, o que vem depois destrói tudo que você falou anteriormente. Tá? O perdão, ele é uma escolha. Assim como o amor, o perdão é uma escolha, tá, gente? Serve tanto para Regiane, que o marido dela não quer perdoar, e isso não cabe a você. É necessário que... É assim, deixa eu contar um segredo para você. Uma vez uma pessoa me falou assim, Júnior, um caso extraconjugal, e eles voltaram, né? Voltaram a se relacionar, voltaram para casa, e esse cara se arrependeu da vida que ele tinha vivido, dos erros que ele cometeu, e ele falou assim, Júnior, mas a minha esposa ela não quer me perdoar. Eu percebo que por mais que a gente durma junto, por mais que a gente está tentando viver uma vida de marido e mulher, eu percebo que ela fica frígida diante de mim. Sabe, tipo assim, ela não me trata como um marido. E eu não percebo nenhum esforço dela para isso. Entende? É como se todos os meus esforços eu mudei, eu me transformei, eu sou uma nova pessoa, eu sou um homem diferente, eu provo para ela o tempo todo que eu sou fiel. Mas mesmo assim, ela não quer me perdoar. Sabe o que ele está me falando? Nas entrelinhas? Eu estou fazendo a minha parte, ela não está fazendo a parte dela, eu posso desistir? É isso que ele está falando nas entrelinhas. Aí, ele esperando que eu fosse passar a mão na cabeça dele, né? Falando, nossa, coitado de você. Aí eu falei para ele assim, você plantou um relacionamento extraconjugal, certo? Aí ele falou, certo. Eu falei, então você está colhendo as consequências desse relacionamento, desse ato que você cometeu, certo? Ele falou, certo. Ele falou, mas ela não quer me perdoar. Ele voltou de novo, né? Tipo assim, não tô nem aí com o que você tá falando. Ela não quer me perdoar. E
ele falou assim, o que eu faço, né, com relação a isso? Como que eu resolvo essa questão? Aí eu falei para ele assim, você não tem controle sobre a outra pessoa. E mais do que isso, você não tem controle sobre o tempo. A gente não tem controle sobre quanto tempo vai demorar para que a pessoa ela receba a nossa restauração, receba o nosso pedido de perdão. A gente não tem esse controle de tempo. Quanto tempo que você fez coisa errada? Quanto tempo, ou qual foi a intensidade, como que a pessoa ela foi ferida, como que a pessoa se sentiu diante daquilo que você fez para ela? Como que a sua família foi comprometida, como que o nome da sua família foi jogado na lama diante dos feitos que foram causados pelas suas mãos? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Então não dá para medir. Não dá para mim falar para você, vai demorar tanto tempo. É 1 mês, é 2 meses, é 1 ano. Não dá para mim falar para você. Porque eu não sou o dono do tempo. O homem um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu falei para ele assim, a única coisa que você tem o controle, você não tem o controle sobre o tempo. Mas você tem o controle sobre o tipo de semente que você está plantando. Você plantou uma semente ruim, então agora você está colhendo o resultado dessa semente ruim que você plantou. A única coisa que você pode fazer agora é plantar uma semente boa. É plantar uma semente com qualidade boa. Por quê, Júnior? Porque a única garantia que se tem é que certamente, é Gálatas que eu estou falando agora, Paulo, certamente aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Ok? Então você não tem o controle sobre o tempo. A única coisa que você tem o controle é sobre o que você está plantando. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. Se você está plantando coisas boas, independente da pessoa ela tá me perdoando ou não está me perdoando, se a semente que eu estou plantando é boa, uma hora essa semente ela vai brotar. Uma hora isso vai acontecer. Isso não cabe a mim. Você está entendendo? Isso é eu tentar resolver uma coisa que não está sobre a minha circunscrição. Isso não cabe a mim. Como marido, eu não tenho a possibilidade de obrigar minha esposa a me perdoar. Eu não tenho como fazer a pessoa se transformar. Nossa, eu queria tanto que ela fosse uma outra pessoa, ela não está vendo que eu mudei, ela não pode mudar também. Não cabe a mim. É como se eu estivesse perdendo tempo com uma coisa que não é para ser feita. O que eu preciso fazer, Júnior? Eu preciso fazer aquilo que me cabe. E aqui a gente entra num loop de ansiedade. O que é ansiedade, Júnior? Se não, você tentar cuidar daquilo que é incontrolável. A ansiedade, ela parte de eu tentar fazer uma coisa que não cabe a mim. Eu não tenho controle sobre isso. Entende? É por isso que eu fico ansioso. Porque eu fico querendo que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E se as coisas elas saem fora daquilo que eu planejei, eu fico ansioso. Porque tem coisas que elas são incontroláveis. E eu preciso entender que isso vai acontecer. Vai acontecer de coisas que acontecem na minha vida e que eu não achava que isso poderia acontecer e está acontecendo. E eu preciso simplesmente entender que isso é uma possibilidade. Existe a possibilidade de eu estar no meio de uma restauração fazendo tudo que o Júnior mandou e mesmo assim, de repente, meu marido bate na porta e fala assim, estou indo embora. E aí? É uma possibilidade. Aí as pessoas falam, Júnior, meu marido disse que está indo embora. O que eu faço? Segue o plano. A única coisa que eu falo para as pessoas é segue o plano. Não se deixe ser mudado pelas circunstâncias que você está vivendo. Se você for ficar mudando toda hora a estratégia por causa da maneira como a pessoa está agindo, eu até respondi uma das pessoas aí no sábado lá no meu Instagram falando a respeito disso. Se eu ficar mudando a minha estratégia toda hora de acordo com a circunstância, eu não vou parar em lugar nenhum. O meu objeto de desejo, o casamento que eu quero restaurar, ele não pode ser... Eu não posso ficar olhando para aquela pessoa como se ela fosse um termômetro que me indica se eu estou certo ou se eu estou errado. Ah, aqui eu estou indo no caminho certo. Ah, agora eu estou indo no caminho errado. Por quê? Porque nós somos voláteis. O ser humano ele é volátil. Então, ao tempo que daqui a pouco seu marido bate na sua porta e fala assim, eu estou pensando em voltar com você. Nossa, eu estou sentindo tanto sua falta, estou com tanta saudade de você. Aí você fala, nossa, cara, Deus está agindo, olha, meu Pai amado, vai acontecer, minhas orações estão sendo respondidas. Aí no outro dia, você entra nas redes sociais, tá lá o bonitão com a outra, postando lá, falando, eu nunca fui tão feliz na minha vida. E aí o que você faz?
desanima. Num dia você está animado, ó, Deus está respondendo minhas orações. E no outro, ah, meu Deus do céu, está acabando, o mundo está caindo sobre a minha cabeça. Então você não pode ficar agindo de acordo com a influência do outro. O outro não pode ficar acionando e desacionando gatilhos em você. Você precisa ter um domínio próprio exatamente por causa disso. Você precisa seguir o plano justamente por causa disso. Tá dando certo? Segue o plano. Tá dando errado? Segue o plano. Porque as coisas elas não vão acontecer de acordo com aquilo que você quer. Entenda isso, as coisas elas não vão acontecer do jeito que você quer. Você vai ser surpreendido. Você vai ser surpreendido. Tanto em quesitos de coisas boas, tanto para quesitos de coisas ruins. Tá? Então coloca o pé no chão. Ninguém está falando aqui que existe um pó mágico que eu vou... A minha conexão deu uma falhada aqui. Deixa eu dar uma passada para frente aqui. Tem uma galera aqui, Virgínia, Vivi, Poliana, Daiane. A Cris falou assim para mim, eu estou tendo dificuldade para passar pelo processo. Estou ficando cansada mentalmente. É super normal, Cris. Você está totalmente fora da sua zona de conforto. Não tem nada comum, está tudo fora do lugar. Sabe, é uma coisa que você nunca pretendeu viver. Ninguém nunca te preparou para isso. Aonde na vida você já pensou que você ia passar por um surto emocional tão grande como o que você está passando agora? Aonde você já imaginou, aonde alguém já falou, ó, te prepara, porque pode ser que aconteça isso. A gente se casa pensando no melhor. Mas quando a gente pensa que o nosso casamento, que é aquilo que nos traz tanta felicidade, um dia pode nos trazer tanta dor? Quem contou isso pra gente? Ninguém nunca nos preparou para isso. Então você percebe que as coisas elas estão totalmente fora do lugar. Então não existe comodidade aqui. Isso tudo é dolorido. É insatisfatório. Sabe, você acorda sem saber o que vai ser desse dia. É tudo muito novo. E aqui, deixa eu só dar uma passada aqui pra galera. A Cris continuou falando aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu. Eu estava distraída com o trabalho, faculdade e não percebi que ele estava lutando sozinho. Ele não mudou comigo. Então achei que estava tudo bem. Aí, Cris, parabéns! É disso aqui que eu tô falando, gente. Autoconsciência. Quando você consegue enxergar além do seu próprio nariz. Entende? Você que está ouvindo essa história aqui, você não precisa esperar que isso aconteça com você. Quem chegou agora, talvez você não tenha ouvido, a gente começou falando a respeito disso, né? Falando a respeito de estar distraído. Porque você fala, nossa, de repente as coisas aconteceram. Não aconteceram de repente. O de repente demora muito tempo para acontecer. Conforme a Cris acabou falando aqui, acabou confessando aqui, ela estava distraída, estava muito ocupada com muitas coisas. E ela acabou não percebendo os sinais que o marido dela estava dando. Você está entendendo, gente? Mais uma vez aqui eu trago uma mensagem que eu falei aqui numa das últimas lives que a gente teve aqui. Foi a última live que eu tive na segunda-feira passada. Quem não assistiu, depois dá uma assistida aí. Onde eu falei bastante a respeito da questão dos dois. Porque é comum que você veja as pessoas falando a respeito de relacionamento e só fica falando a respeito da pessoa que está buscando a restauração. Mas tem uma outra vida lá do outro lado. Tem uma outra pessoa que está sofrendo lá do outro lado. Tá entendendo? Não é um bandido e um mocinho. Tem uma pessoa que está ferida lá do outro lado. E muitas das vezes, para parecer que não está ferido, para parecer que não está sangrando, ele fica postando foto falando que está feliz, que está contente, que está dando tudo certo, e não está. A consciência acusa todo santo dia. Se você que ficou em casa se sente muitas das vezes culpado por aquilo que você está vivendo, imagina a pessoa que abandonou a família. Você tem noção do que é isso? Então não existe ninguém que está se dando bem. No casamento, ou os dois estão satisfeitos, ou os dois estão insatisfeitos. Você está entendendo, gente? Então, isso que a Cris falou aqui é uma grande verdade. Ela acabou percebendo, depois que já tinha acontecido, o de repente, né? Depois que as coisas aconteceram de repente, que ela não percebeu os sinais, e o marido dela já estava dando sinais faz tempo. Catiusi. Meu marido fala que me ama. Mas, esse mais é perigoso, meu Deus do céu. Mas as atitudes são opostas. Eu comecei falando a respeito disso, gente.
Amor não é a respeito do que você fala. Amor são atitudes. O amor nunca disse eu te amo. O amor nunca disse eu te amo. Grava essa frase. E toda vez que você ficar com aquela mentalidade de ele nunca fala que me ama, ou então ficar falando que ama a pessoa, esperando que ela fale para você, que normalmente as pessoas elas não falam eu te amo porque elas querem expressar o seu amor. Ela fala eu te amo para ver se o outro fala também, se o outro retribui aquilo que ela quer ouvir. É uma dependência emocional. Meu marido fala que me ama, mas as atitudes são opostas. Sempre mandando mensagem para outra que eu descobri um caso há 2 anos. É exatamente isso, Catius. Você pegou aqui no ar a questão e é importante isso, gente. Vocês são inteligentes, mulher é inteligente, mulher é inteligente. Vocês têm esse poder, vocês têm esse domínio, principalmente sobre a comunicação. Vocês percebem que o homem, ele fala muito menos do que a mulher. E ele se expressa muito menos do que a mulher, até emocionalmente. A mulher, ela tem essa capacidade. Vocês precisam simplesmente ser um pouco mais intencionais para que vocês consigam ter esse entendimento aqui. Meu marido fala que me ama, mas as atitudes dele são opostas. É exatamente a respeito disso, Catius, que a gente está falando aqui. Não importa aquilo que eu falo. Se o meu comportamento ele não está comportando as minhas palavras. Boa noite, Sabrina. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. E quando não existe isso, eu não sei mais do que você está falando. Carla, se você puder explicar do que você está falando, não existe isso. Carla, exatamente. A Cris aqui de novo. Exatamente. Minha mãe sempre disse isso. Não dependa de ninguém, principalmente de homem. Casamos novos, tínhamos 17 anos quando fomos morar juntos. Isso é uma coisa que as pessoas elas não entendem, né? E é claro, ninguém precisa entender, mas aquilo que a gente vive, principalmente na nossa infância, tem um poder muito grande sobre a nossa vida adulta, tá? Na verdade, nós somos condicionados a ser quem a gente é até os nossos 7 anos de idade. Você acredita nisso? Então, os seus traumas, as suas aflições, as suas dores, tudo isso condicionou para que você fosse a pessoa que você é hoje. Então, muitas das vezes, coisas bobas que você ouviu na sua infância, elas condicionam você da mesma forma que a Cris acabou de falar aqui. A mãe fala assim, não dependa de ninguém, principalmente de homem. Então, imagina, como que vai ser? Isso é uma coisa inconsciente, ô Cris. Não é que você fala assim, eu não vou depender de homem. Não é que você fala, vou acatar aquilo que a minha mãe fala. Mas aquilo que a pessoa que nos gerou fala a nosso respeito é lei. Você está entendendo? Eu não preciso ficar pensando para fazer aquilo que ela fala. Isso simplesmente está acontecendo até sem eu pensar. É inconsciente. Então, muitas das vezes, eu atendo pessoas e essas pessoas, às vezes, elas odeiam os seus pais. Sabe? São pessoas que têm problemas com seus pais, às vezes até com pais falecidos já. E o que a gente percebe? Que a pessoa, sem que ela perceba, ela está vivendo exatamente a vida que o pai dela mandou ela viver. A mãe mandou ela viver. Ou então, muitas das vezes, filhos que são dependentes, que tentam chamar a atenção dos pais e não conseguem, então eles ficam tentando ser validados pelos seus pais. E aí, o que eles fazem? Eles fazem tudo aquilo que os pais querem de uma forma inconsciente, né? Tudo aquilo que os pais eles falam que é uma verdade, por mais que seja uma besteira, eles vivem na sua vida adulta. Então é muito importante nós entendermos que nós trazemos para o nosso relacionamento muito da nossa família matriz. Eu perguntei na caixinha e realmente eu sou muito independente. E isso não dá espaço para ele ser homem da casa. Isso não dá espaço para ele ser homem da casa, exatamente. Eu sou muito independente e isso não dá espaço para ele ser homem da casa. Isso é uma realidade muito atual, tá? Esse tempo que nós estamos vivendo, a Cris está falando que adora os áudios do grupo. Esse tempo que a gente está vivendo, ele favorece muito isso, né? Você percebe que as pessoas, nós vivemos hoje uma hegemonia do feminino, né? E se você parar para pensar, não é porque as mulheres elas estão crescendo e aparecendo. A mulher, ela nunca foi segundo. A mulher nunca foi menos. A mulher ela nunca foi inferior. Eu costumo dizer, inclusive lá no meu livro, quem tem o meu livro, quando eu falo a respeito dos papéis originais, tem um capítulo que se chama Papéis Originais.
E nesse capítulo eu falo a respeito do homem e eu falo a respeito da mulher. Na essência, a respeito do homem, a criação de Deus, como era para ser quando a gente ainda não tinha sido ferido pelo pecado. E nas suas competências básicas, né? E eu falo que a mulher, ela é a conversão do não é bom em é muito bom. Então a mulher é aquilo que torna o homem a imagem e semelhança de Deus. Porque a maior expressão do divino é poder gerar vida. A maior expressão de Deus é poder gerar vida. E o homem, ele é incapaz de gerar vida se ele não tiver em conjunto com a mulher. Entende? Então a mulher, ela é a conversão do não é bom que o homem esteja só, lembra? A conversão do não é bom em é muito bom. Entende? Então é necessário que a gente entenda que o tempo que a gente está vivendo é um tempo que é assim, ó. Ele desfavorece a masculinidade. Ser masculino hoje é a mesma coisa de você ser rude, é ser grosseiro, é você ser ignorante. E ser feminino é você não depender de homem, é você ser dono da sua própria vida, é você não querer filhos, porque filhos atrapalham de você ter sucesso profissional. Filhos atrapalham a sua carreira, entende? Então contrair família é um negócio que não está muito na moda. Nessa maneira que a gente tem aprendido, nessa filosofia de vida que nós vivemos hoje, nós vivemos uma inversão de valores. É por isso que tantos casamentos estão batendo cabeça. Porque o homem, ele chega, ele não se sente homem, porque a mulher, ela já é independente por si só. E aí o que acontece? Nessa sociedade que a gente vive hoje, o homem, ele vive a síndrome do Peter Pan. O que é a síndrome do Peter Pan, Júnior? Ele não quer responsabilidade de ser pai, ele não quer responsabilidade de ter uma família. E a mulher, ela faz o quê? Ela assume a postura diante da sociedade. No Brasil, hoje, mais de 50% dos lares são cuidados por mulheres. Mais de 50% dos lares são cuidados por mulheres. Você tem noção do que é isso? Então o que a gente está vivendo hoje não é uma hegemonia do feminino, é um esvaziamento do masculino. Nós estamos vivendo uma época onde o homem, ele tem se esvaziado da sua masculinidade para continuar sendo moleque aos 30 anos. Entende? Para que eu vou sair de casa? O papai e a mamãe estão cuidando de mim? Né? Eu posso ter a namoradinha que eu vou lá e tenho relação sexual a hora que eu quiser, e depois eu volto para dormir na minha casa, tenho comida pronta na hora que eu quiser, minha mãe não pergunta para onde eu vou, eu tenho o meu salário. Você está entendendo? Então é esse o tempo que a gente está vivendo. Percebe se você não está enquadrado aí nessa maneira de ver. A Lídia está falando assim: vale a pena buscar a restauração de um casamento onde eu saí porque ele me agredia verbalmente e fisicamente. É totalmente complicada essa situação, né, Lídia? Eu vou te falar a respeito de mim, tá? Eu não posso falar especificamente falando faça ou não faça, porque conforme eu comecei falando aqui, eu não estou enxergando a sua história ainda. Você me contou simplesmente 3 linhas a respeito de uma história aí de quantos anos. Então, eu não sei o quanto era intenso isso, o quanto era profundo isso e qual a duração disso. Eu lutaria. Porque quando eu estou falando a respeito de uma restauração, eu não estou falando a respeito de uma restauração de casamento, eu estou falando a respeito de restauração de pessoas. Não tem como haver uma restauração de casamento se não houver pessoas restauradas. Você está entendendo, Lídia? Não é a respeito Você não quer mais esse casamento destruído que você tinha. Você não quer mais um casamento agressivo que você tinha, um casamento que te dava dor, um casamento que te trazia sofrimento, que era exatamente o oposto daquilo tudo que ele tinha que trazer. Um casamento era um lugar onde você, mulher, você tinha que ter segurança, você tinha que ter um lugar onde você era bem tratada, onde você era bem cuidada. Você está entendendo? Se você tivesse num casamento funcional, era isso que você teria, Lídia. Só que a partir do momento em que você está tendo exatamente o oposto disso, para que ficar num relacionamento desse? Então eu, assim como você, eu não quero um relacionamento desse. Só que a questão é, o casamento restaurado não é uma reforma desse casamento estragado que você tinha. O casamento restaurado não é uma reforma. Vocês estão entendendo, gente? É por isso que eu falo, não aceite a pessoa de volta antes do tempo. Se a pessoa está batendo na sua porta e falando, eu melhorei, eu mudei, eu estou bem, eu vou parar. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Entende? Se a pessoa ela chega para você falando que vai parar, é uma mentira. Porque a pessoa que ela para,
ela não conta pra ninguém, ela simplesmente para. Ninguém fica anunciando, eu vou parar, hein, espera aí que eu vou parar. Ninguém anuncia que vai parar. Se você vai parar, simplesmente para, pronto, acabou. E a pessoa ela vai perceber que você parou. Agora, quando a pessoa chega, não, deixa eu voltar que eu vou parar. Gente, fala assim, volta outro dia, que hoje a sua oportunidade foi perdida. Volta outro dia. Você não está pronto. Entende? Então a gente está falando aqui a respeito de pessoas transformadas. Um casamento restaurado, ele é formado de pessoas transformadas. Eu acredito na transformação do seu marido. Tá? Eu acredito. Eu não sei se você acredita. Eu não sei se você já viu bastante para acreditar nisso. Tá, Lid? A ideia aqui, principalmente, para pessoas assim como a Lid, que já viveram... Cara, pensa o trauma que essa mulher ela já viveu na vida dela. Pensa o que vem na cabeça dela quando as pessoas falam a respeito de casamento. Pensa. Então, talvez, se numa roda de amigas as pessoas estiverem falando, eu vou casar, não sei o quê, e a Lid de repente chega lá e fala, você é louca? Casar pra quê? Você é doida? Você tá vivendo tão bem, né? Pra que casar? Eu não posso julgar ela por causa disso. Porque cada um enxerga as coisas não como elas são, mas como elas vêm. Então, a imagem de casamento para Lid foi uma imagem de um algo deturpado, de um sofrimento, de dor, de angústia, de noites em claro, de choro, de agressividade. Você está entendendo o que é a imagem de casamento para uma pessoa dessa? Então, a primeira coisa, Lid, você precisa se tratar, cara. Não é que você está doente, é que você foi traumatizada. E tem muitas coisas que muitas das vezes a pessoa vai levantar a mão para passar a mão no seu rosto, para te dar um carinho, e na hora que a pessoa levanta a mão para você, automaticamente você lembra da época que alguém te levantava a mão para te agredir. Você está entendendo? Então é necessário que você se esvazie desse velho para que você venha viver o novo. Jesus ele fala assim, que não é possível, ou melhor, não é possível, não é possível, mas não é bom colocar vinho novo em odres velhos. O que é odre, Júnior? Odre é uma bolsa de couro. Ela tinha um tempo de uso, entende? Só que a partir do momento, como era couro, depois de um certo tempo, como o vinho é ácido, ele acabava deteriorando aquele couro. Então quando você pegava um odre velho e jogava vinho novo dentro daquele odre velho, aquele fermento do vinho ácido, ele acabava furando esse odre e o vinho ia por água abaixo. Caía no chão. O que significa isso, Júnior? Que loucura toda é essa? Ele está falando a respeito de uma estrutura. Não é possível eu construir um casamento novo em cima de uma estrutura rachada. Não é possível eu construir uma família que dá certo em cima de um alicerce que está todo arrebentado. Em cima de traumas, em cima de dores, em cima de vergonha, em cima de um nome de família que já foi lançado na lama. Você está entendendo? Não coloque vinho novo dentro de odres velhos. É preciso que a restauração seja por completo. Porque por mais que você esteja preparada, Lid, por mais que talvez até o seu marido também esteja preparado, se vocês forem tentar usar as mesmas estruturas velhas, vocês vão jogar e esse vinho ele vai cair por água abaixo. Porque a estrutura não está o bastante para suportar aquilo que está por vir. Então se você quer fazer um prédio muito alto, então cava bem fundo. Magali, cadê a Magali? Volte aqui. É normal ele já estando com outra sentir ciúme de mim? Poxa vida, e como? Aqui é o seguinte, Magali. Conforme eu falei aqui, quando a pessoa está vivendo um relacionamento extraconjugal, melhor. A pessoa está separada, ela está vivendo separada de você, ela, por mais que ela saiba, ela reconheça conscientemente que ela não está mais se relacionando com você, ela tem uma ligação com você. Ela tem uma família, ela tem uma casa com você, ela tem uma história com você. O seu marido ele tem coisas com você que a outra nunca vai ter. Em outras palavras, lá no livro de Provérbios, você é a mulher da mocidade dele. Entende? Então vocês cresceram juntos. Vocês cresceram juntos, vocês aprenderam juntos. Vocês foram edificados juntos, tijolinho por tijolinho. Agora, de repente, quando vocês estão estruturados, aí aparece outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, o que você tem com ele é algo que ele nunca vai ter com a outra. Por mais que ele fale, não, eu vou ficar com a outra. Entende? Ele nunca vai ter o que ele tem com você. Então, a ligação que ele tem com você
é muito maior do que a ligação que ele pode passar a vida inteira com ela. A ligação que ele tem com você é muito maior do que a ligação que ele tem com ela. Agora, deixa eu te explicar o porquê do ciúme com relação a você. O homem que ele sai da casa, por mais que ele esteja em busca dos seus prazeres, né? Ele quer viver a vida dele. Não, eu vou viver minha vida, eu quero cuidar de mim, eu quero aproveitar minha vida, vocês só me atrasam e tal. O que vai acontecer quando ele sai lá fora? Ele vai ter que colocar a cabeça no travesseiro e vai ter que dormir, cara. E como é que você faz isso sabendo que você abandonou família, que você está prejudicando seus filhos, que você deixou uma mulher que é dependente de você? Porque por mais que o cara ele seja um mau caráter, por mais que ele tenha um caráter psicopata, ele é gente. Entende? E principalmente se ele tiver um caráter psicopata. Porque o psicopata ele tem esse caráter de querer ser o maior, né? Ele que cuida das pessoas todas. Então se ele sabe que uma pessoa que prometeu que ele ia cuidar, ele abandonou essa pessoa e agora está cuidando de outra que não tem nada a ver com a história, como que esse cara coloca a cabeça no travesseiro e dorme? Ele precisa se embriagar? Ele precisa se drogar? Ele precisa de uma noitada para cansar bastante? Como é que funciona? Ele é gente, cara. Ele está sangrando. Agora eu vou te explicar o porquê que esse cara ele sente ciúme de você. Por mais que ele não esteja mais vivendo com você, ele morre de medo de perder tudo aquilo que é dele. Porque por mais que você fale, não, não é mais dele, ele saiu de casa, ele sente que ainda é. Ele ainda tem meio que uma responsabilidade. E o pior é que a consciência dele acusa ele. Como que você deixou seus filhos? Como que você deixou sua mulher? Você prometeu. Às vezes a pessoa nem é tão inteirada assim no mundo de Deus, né, em espiritualidade, mas a pessoa fica falando, nossa, o que Deus está pensando de mim? Cara, a pessoa se pega nesses desvaneios. E o que vai acontecer aqui, ô Magali? Para que esse homem consiga colocar sua consciência em dia e dormir, colocar sua cabecinha no travesseiro e dormir gostoso, ele tem que ir lá dar uma olhada como é que tá as coisas. Sabe, ele tem que mostrar para você que ele ainda é o homem da casa, que é ele que é o seu marido, que é ele que cuida de você, que é ele que te banca. Você tá entendendo? Ele precisa fazer isso porque se ele faz isso, aí ele consegue fazer o que ele está fazendo de uma forma mais gostosa. Porque a partir do momento em que ele não tiver mais vínculo com você, aí quem que vai sarar a consciência dele? Sabendo que ele fez um monte de atrapalhado, um monte de coisa errada, quem que vai sarar a consciência dele? Ele pode fugir de você, ele pode fugir da palavra de Deus, ele pode fugir dos amigos que chegam nele e falam, cara, você está destruindo sua casa, destruindo sua família. Ele pode fugir dos familiares que são a favor do relacionamento de vocês. Mas como é que ele foge da própria consciência dele? A Ana Flávia está falando assim, meu casamento também. Eu sobrecarregada e não vi que ele estava e já tinha avisado que não tinha tempo para ele. É isso daí, Ana Flávia. Achava que estava tudo bem. A Carla, né? A Magali comigo também foi bem assim. E a Geisa, eu acho que na maioria das vezes nós culpamos por ele nos abandonar. Eu acho que na maioria das vezes nos culpamos, né? Por ele nos abandonar. Exatamente. A gente fica procurando um culpado. Em tudo, né, na vida. A gente sempre procura um culpado. Nem que seja nós mesmos. A Sabrina tá falando assim, eu na verdade passei por tantas traições que acabei deixando morrer tudo que podia existir entre a gente. Mesmo amando e tentando perdoar, porque ele continuou na traição. Na verdade passei por tantas traições que acabei deixando morrer tudo que podia existir entre a gente. Exatamente, Sabrina. A questão da traição, da recorrência, é uma questão de posicionamento, tá, gente? É o que eu comecei falando, tá? Às vezes a pessoa, não é o caso do que a Sabrina acabou de falar aqui, mas muitas das vezes a pessoa que ela está vivendo uma traição recorrente, a pessoa ela fala assim, ó, não faz mais isso, ó, eu tô sabendo, tal. E não muda, entendeu? O que você fala não importa, o que importa é o que você faz. A Geisa tá falando, porque é sempre a mulher que faz de tudo pro casamento dar certo. Ele sai e não demora, já está com outra e seguindo a vida. Não tá seguindo a vida. Ele está tentando seguir a vida. Mas a mulher, ela é
ela é a liga da família. Só para que você entenda, para que não fique... às vezes eu falo umas coisas e as pessoas não entendem do que eu estou falando. No hebraico, a palavra pai significa autoridade da casa. Abba, autoridade da casa. Filho é num. Filho significa alegria da casa. E a mulher é uma palavra que é derivada da palavra cola. Porque a mulher é a cola da família. Entende? Você já percebeu que quando a esposa morre, a família se dispersa? A esposa é a cola da família. É a mãe que apresenta o filho para o pai. Entende? É a mãe quem apresenta o filho para o pai. Se vocês quiserem, se vocês tiverem um pouco de curiosidade a respeito dessas coisas, eu falo muito a respeito de tudo isso lá no meu livro, tá? Carla, o meu me trocou por outra. Ok. A Geisa, e nós vamos atrás de ver o que podemos fazer para resgatar. É isso mesmo, Geisa. Carla diz que me ama, porém está com outra. Esse é muito comum, tá, gente? É o que eu acabei de falar aqui a respeito da consciência da pessoa. É assim, ó, deixa eu explicar para vocês de uma forma psicanalítica. A pessoa, muitas das vezes, ele está vivendo as aventuras dele lá fora, só que ele não quer perder o que ele tem, que é seguro. Você é segurança, você é mãe, entende? Então você que é mãe dos filhos dele, tem a história com ele, é uma pessoa certa, é uma pessoa garantida, é uma pessoa segura. Então a família é um exemplo de segurança, é uma montanha, entende? A família é uma montanha, é uma segurança, é uma rocha. Agora, o relacionamento que a pessoa está vivendo, esse novo relacionamento, ele é totalmente líquido. Isso pode estar bem agora e amanhã não está. Da mesma forma que essa outra mulher, ela resolveu entrar no meio de um casamento, ela não se preocupou em atrapalhar uma vida, em atrapalhar uma família. Da mesma forma, ela pode entrar em outro relacionamento daqui a pouco. Você está entendendo? Eu não estou julgando a outra pessoa também. É uma pessoa, da mesma forma que nós aqui. Ela também tem os traumas dela, tem o sofrimento dela. Só que ela é muito líquida. Normalmente é uma pessoa que tem sérios problemas emocionais e por isso ela está procurando pessoas que possam tampar aí as suas necessidades. Peguei e botei para fora. A Carla está falando. O meu era assim, falava e esperava que eu falasse. O meu era assim, falava e esperava que eu falasse. Eu acho que é a questão do eu te amo, né? Nunca foi comigo, desde que saiu de casa. A Carla está falando, nunca deu um oi. A Carla está perguntando se quem ama atrai. Depende. Trair e amar não tem muita coisa a ver. A Carla está falando, tinha 26 anos de casada, nunca fui traída. Hoje ele não está mais com ela. A Carla falou várias mensagens aí, né, Carla? E eu acabei perdendo o fio da ninhada aí da sua história. Mas trocou minha família por outra. Calistiana, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. Mari Freire falou, meu marido foi embora. Ele disse que quer curtir e não fazer eu sofrer. Isso aí. Chega a hora que ele quiser em casa para não dar satisfação a ninguém. Chegar a hora que ele quiser em casa para não dar satisfação a ninguém. Você percebe que é uma questão bem infantil, né, Mari? É muito comum isso de homens que são insatisfeitos. É uma questão muito infantil, você percebe. É tipo como se eu pudesse abrir mão das minhas responsabilidades. Lembra que eu estava falando para vocês do esvaziamento do masculino? É como se eu pudesse abrir mão das minhas responsabilidades. Imagina eu sou pai, eu sou empresário, eu tenho os meus negócios para cuidar, eu tenho funcionários que dependem de mim, eu tenho pessoas que dependem de mim na questão dos meus atendimentos, né, que são os meus clientes. Eu tenho a minha família que depende de mim. Imagina se determinado dia eu falo, eu vou agora tirar um ano sabático, eu não quero mais saber, eu vou só fazer aquilo que eu quero fazer. Então o que é isso? Isso é coisa de criança, isso é coisa de menino. Meninos, eles fazem só aquilo que eles querem fazer. Adultos fazem aquilo que é preciso ser feito. É por isso que vocês estão correndo atrás daquilo que realmente importa. Mari Freire, meu marido foi embora, ele disse que não quer me fazer sofrer. Já foi, né? Porque ele quer curtir e chegar a hora que ele quiser e não dar satisfação a ninguém. A Kézia Dias fala, ele me traiu, saiu de casa, agora voltou. O que preciso fazer para a traição nunca mais acontecer?
aqui a questão, você já trouxe ele de volta, né? Ok, tudo bem. A questão é se você conseguiu anular todas as possibilidades. O que acontece? Quando a pessoa ela atrai, fica resquícios. Aonde que a pessoa atraiu? Era com alguém do trabalho? Era com alguém da comunidade onde vocês convivem? Porque se então é necessário que vocês rompam com esses ambientes. É necessário, Késia, que você esteja trazendo uma mudança para o seu relacionamento. A traição não é o problema em si. A traição é uma demonstração de que tem algumas coisas que estão erradas. Tem muita coisa aí, Késia, que está jogada debaixo do seu tapete. Então, eu não sei quanto tempo que faz isso, mas está na hora de você dar uma sacudida nesse tapete aí. Sabe, tirar as cartas da manga e colocar na mesa. Explicar o que está acontecendo, qual que é a insatisfação. Qual que é a insatisfação dele, Késia? O que você acha? Por que será que ele saiu de casa? Será que a falta é sua? Será que a falta é dele? Será que é simplesmente uma falta de caráter da pessoa? Ou será que realmente o relacionamento de vocês não estava satisfatório? Lembra que eu comecei... Eu não sei se você já estava aqui, mas eu comecei falando exatamente a respeito disso. Se o seu casamento não te traz felicidade, então você não está num relacionamento. Você está vivendo um desperdício. Entende? Então como é que está o seu relacionamento? O que eu preciso estar sondando não é a respeito da traição. A traição é simplesmente a consequência de coisas que não estavam sendo resolvidas. Então o meu casamento ele tem que ser a prioridade. Se o seu marido voltou e vocês continuarem com a mesma dinâmica que vocês tinham antes, ele vai trair de novo. Ah, Júnior, mas eu mudei de cidade. Ele vai arranjar. Ele vai dar um jeito. Se essa é o escape que ele encontrou para conseguir se desvencilhar do seu casamento, principalmente depois que ele descobriu que dá para ele voltar, ele vai fazer de novo. Então começa hoje já. Tira o tapete da sala e começa a procurar o que está de errado no seu relacionamento. Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas? Vocês estão bem na comunicação? Vocês estão bem no sexo? Vocês estão bem na espiritualidade? Vocês estão bem no financeiro? Vocês estão bem no relacionamento com os filhos? E o relacionamento parental? Vocês estão bem com relação a conhecimento, a intelectualidade? O que está faltando no relacionamento de vocês? O que vocês não engolem um do outro? Qual que é a pedra no sapato que vocês vêm trazendo faz tempo? E que para manter o relacionamento, vocês não tiram essa pedra do sapato? A Magali, postei uma foto e ele falou, me esqueci. Me esqueci, não entendi, Magali. E ele falou, me esqueci. Eu não entendi. Marilene, seja bem-vinda. Kátia, seja bem-vinda. Está com outra e diz que me ama. Ah, diz que ama a outra. Ah, diz que ama a outra, tá. Então tem os dois casos, né? Você vê que tem os maridos que eles estão com outra e falam que ama você, mesmo ele estando com outra. E tem marido que está com outra e fala que ama a outra. Uma coisa que eu preciso chamar a sua atenção aqui, com relação a outra. É muito comum que você perceba, eu quero chamar a sua atenção para que vocês comecem a perceber isso. Se o seu marido ele está arranjando outra mulher que é exatamente igual a você, então ele está querendo te dar um troco a respeito de alguma coisa. Como que é a outra? Cara, ela é a minha cara. O corte de cabelo dela é igual ao meu, a tintura que ela usa no cabelo é a mesma cor que a minha. Como que é a outra? Se o seu marido está arranjando mulheres que são iguais a você, é porque ele está tentando dar um troco em você a respeito de alguma coisa. Ou seja, não é a respeito da outra pessoa, não é a respeito de amar a outra pessoa, é a respeito de você. Entende? É um negócio entre vocês dois que não está sendo resolvido. Só uma dica aqui para vocês. Daiane, meu marido, saiu de casa, me deixando com 2 crianças pequenas e grávida. Muito comum. Todos falam para mim esquecer ele, mas eu não consigo. E não precisa. A Daiane... A questão da Daiane é uma questão muito comum. Por quê? A gravidez é uma crise. Quando o casal eles passam por uma gravidez, eles passam por uma crise. A esposa ela vai se tornar uma outra mulher. Vocês estão dando início a um outro tempo.
A gravidez, ela é como se fosse uma transição. A gravidez é uma transição. É um tempo que você não vai ficar daquele jeito, mas a garantia que você tem é que você não vai continuar sendo igual você era antes. Entende? Então, a partir da chegada de um novo componente na sua família, a sua família nunca mais vai ser a mesma que era antes. Então, é necessário que você que é marido, eu não sei se tem homens aqui, mais uma vez eu repito, mas com certeza depois tem um monte de homem que assiste, que você que é marido, principalmente, a gravidez é um dos momentos mais tristes para o marido. Principalmente para o marido que ele não é seguro na sua maturidade emocional. Porque ele perde muito da atenção. Entende? E tem maridos que eles não sabem lidar com isso. Principalmente quando é o primeiro filho. Porque a mulher, ela viveu a vida inteira esperando para cuidar de alguém. Para ter um filho, ela se treinou para isso. Agora o homem não. O homem, ele sempre teve atenção. Ele teve a atenção dos pais, ele teve a atenção da vovó, aí depois ele arranjou uma namoradinha, ele teve a atenção da namoradinha, e aí depois essa namoradinha dele se torna a esposa e a atenção é toda para ele, até que um dia ela engravida, e agora ele perdeu a atenção dela. Então, esses momentos de crise são momentos que precisa ter muito mais intencionalidade. É necessário que tanto você, marido, quanto você, esposa, esteja muito mais ligado ao que está acontecendo. Entende? Porque muitas das vezes a esposa ela deixa de ser esposa para ser mãe, entendeu? Acontece ao contrário também. Eu estou falando aqui no caso da esposa, por causa que a maioria de vocês aqui é mulher. Mas acontece também no caso de homens, que muitas das vezes deixam de ser maridos para ser pai. E o relacionamento conjugal acaba. Agora a gente só vive para os filhos. Aí depois que os filhos vão embora, um olha para a cara do outro e fala, quem é você? Está entendendo? Então a gravidez é uma crise, tá? Todo momento onde vocês vivem uma transição e que depois daquela transição as coisas não vão ser mais do jeito que era, é uma crise de relacionamento. Então prestem atenção a respeito disso. Tá? O número de mulheres que entram numa separação ou de relacionamentos que tem uma traição numa época de gravidez não está escrito. Não está escrito. Tá? Então você que está vivendo aí essa situação já começa a se munir com relação a isso, tá? Ele não dá sinal de querer voltar. A Kátia diz, não tem problema, não tem problema. Marilene, porque quero minha família unida novamente. Daiane. E quando liga e diz que ligou errado. Ana Flávia. Ele me manda arrumar outro homem, a Kátia. Ele quer saber o que você está falando. Ele quer saber qual é a sua reação. Tá entendendo? Juliana Faron Bueno. Há um mês, meu casamento está em crise. Descobri que meu marido tem outra. Não sei o que fazer. Está confuso. Ele disse que ela não quer ficar com ele porque é casado. Disse que não vai sair de casa só se eu quiser. Posicionamento, minha amiga. Quem é a Juliana? A Juliana não é minha aluna, não, né, Juliana? Tem uma Juliana lá no meu curso, mas eu acho que não é Faron Bueno, não. Mas é posicionamento, tá, Juliana? É comum que você esteja passando por uma... A gente já passou do horário, eu falei que ia ficar pouquinho tempo, mas eu vou responder só vocês aqui. Por favor, você que não fez pergunta, não faça mais. Para mim conseguir pelo menos responder o pessoal que já fez as perguntas aqui. Ô Juliana, aqui você vai estar passando agora, exatamente nesse momento, você está passando por um momento de luto, tá? Então é comum que você esteja passando por um momento de confusão mental. Você está inundado emocionalmente. Então você realmente não sabe o que fazer. A verdade é que você pensa até que isso não é verdade. Você fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo. Isso é inacreditável, em outras palavras. Tá? E é comum que você não saiba o que está acontecendo. E a nossa mente, nós somos tão inteligentes, nós somos seres tão inteligentes, tão bem dotados, que a nossa mente, para você não fazer besteira, ela te coloca num estado de Erasmo, sabe? Você não sabe o que fazer. Porque você está tão emocionalmente elevado que a sua consciência ela está baixa. Então você raciocina muito pouco. Você está simplesmente num mundo emocional. Pensando, eu não acredito nisso, não é possível que isso esteja acontecendo. Eu já vi, isso poderia acontecer com qualquer pessoa, menos comigo. Sabe? Você está nessa negação. Então você vai estar passando
por essas fases emocionais e vai chegar o tempo certo onde você vai conseguir raciocinar a respeito disso. Toma cuidado, tá, com essas questões emocionais por enquanto. Esse é o momento de cuidar muito de você, ô Juliana. Eu sei que dá vontade de resolver toda a questão, e agora bota ele para correr, ou eu seguro ele e falo eu te amo, não vai embora, né? Não é hora de você fazer nenhum e nem outro, é hora de você cuidar de você, porque é um baque muito grande. Sabe, tipo assim, se ele te pressionar, fala assim, ó, deixa eu só cuidar de mim por enquanto, deixa eu me resolver. Eu não sei como você normalmente age, se você age passivamente, ou se você é aquela mulher explosiva, mas independente do tipo de mulher que você seja, e se você estiver sentindo uma pressão, porque eu senti uma pressãozinha ali, quando você falou que ele disse que não vai sair de casa, a não ser que você mande ele sair, como se ele tivesse colocado a responsabilidade na sua mão, você não é responsável pela vida dele. O casamento é um lugar de liberdade. Entendeu, Juliana? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer ser entendido. O casamento é um lugar de liberdade. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder, principalmente aquilo que já está perdido. Porque muitas das vezes é necessário a gente perder para que a gente venha ganhar. Não é esse relacionamento que você quer. Não é esse casamento estragado que você quer. Ah, Júnior, eu tô com medo dele ir embora. Ele já foi. Por mais que ele esteja morando com você, ele já foi. Então pensa que você não tem nada a perder. A única coisa que você pode perder agora, Juliana, é a sua sanidade. É necessário que agora você se preocupe com a sua saúde, que você se preocupe com os seus filhos, com a sua estrutura emocional, com a sua espiritualidade, e que se ele te pressionar, fala, deixa eu ter um tempo para mim, deixa eu me resolver. Ele vai tremer as pernas quando você fazer isso, porque ele fala, meu Deus, será que ela vai ter coragem de me botar para correr? Porque não tem coisa pior do que você deixar a pessoa na dúvida. Sabe, quando a pessoa, isso que ele fez com você é uma manipulação. Então ele está esperando colher verde, colher maduro, ele está jogando verde para colher maduro, em outras palavras. Então ele está tentando te manipular, para que se acontecer alguma coisa, ele fala, a culpa é sua. Entendeu? Então, cuida de você agora. Eu não sei se você assistiu o curso gratuito que a gente libera lá, exatamente a respeito daqueles 3 As lá que a gente fala no curso. Ele está abandonando o próprio filho, Kátia. Ele está fazendo tudo que não fazia comigo, está fazendo com a outra. É super normal. A outra pessoa é uma outra representação. Eu falei aqui, a família é a questão da segurança, é uma mulher madura, é uma mulher respeitosa. A outra não, a outra é um esbanjar, é uma bagunça, entendeu? Então é uma liberação daquele eu menino dele, daquele eu que só quer bagunçar, que não quer responsabilidade. Eu me culpava muito no começo, mas com o curso aprendi que é 50% de cada. Exatamente, a responsabilidade do relacionamento. Se o relacionamento está dando certo, a culpa é dos dois. E se está dando errado, a culpa é dos dois também. Apareceu um homem aqui, gente. Eu vou até acenar para ele. Seja bem-vindo. Ele já está com outra, ele disse que está feliz. Não importa o que ele diz. É possível reconstruir meu casamento? O que devo fazer, Magali? Claro que é possível, Magali. Caldeiras, entrou. Seja bem-vindo. Eu nunca disse que ama mais, ele diz para outra que a ama. Ele nunca disse que me ama, eu acho, né? Mas ele diz para outra que a ama. Ok. Seja bem-vindo, Solange. Ele nunca disse que me ama. A Kátia colocou agora certo aqui. Como fazer ele me amar de novo? Sabe como que é a forma inteligente de falar para alguém que você ama ela? Ele diz que ama a outra. A forma inteligente de você falar que ama outra pessoa é perguntar se ela se sente amada. Você falar que ama a outra pessoa é muito simples. Pode ser muito vazio, inclusive, né? Mas se você quer realmente ter um relacionamento maduro, aprenda a falar para a pessoa, você se sente amado? Você tem coragem? Porque eles dizem tanto que quer liberdade. Sair com quem quiser, a hora que quiser, não dar satisfação, não ter que ceder. Nossa, ele disse exatamente isso.
do ano sabático. Ai, Cristo. Esse povo arranja coisa, viu? A pessoa ela tá tirando férias de ser marido, de ser pai. É um esvaziamento do masculino, Cris. A sua questão tem muito a ver com essa questão do masculino e do feminino, viu? Vamos trabalhar bastante essa questão aí da energia masculina e da energia feminina, tanto para você quanto para ele. Principalmente agora, o Cris, que você... A Cris é minha aluna, tá, gente? Por isso que eu acabo conhecendo um pouco mais dela, que a gente conversa toda hora. Principalmente agora que você está vivendo esse tempo de separado, é muito comum que a sua energia masculina ela vai lá no teto, porque você vai ter que dar conta da responsabilidade, né, de fazer tudo sozinha. Só que você não pode. Você tem que abrir mão dessa energia masculina de forma que você consiga ser feminina. Entende? Se você está conseguindo notar que é a respeito disso, que a sua crise tem muito a ver com essa questão, então você precisa se encher, se munir da questão da energia feminina. Você precisa trabalhar no feminino, tá? A Carla fala, ele chamou meus filhos e disse que acabou com a putz, mas que não voltava mais pra mim. A Carla tá falando, né? Cara, isso é muito chato, viu, Carla? Nossa. Eu fico muito chateado quando as pessoas elas começam a colocar os filhos no meio da história. Uma das coisas que tipo assim, uma coisa muito pessoal minha, o meu pai, ele sempre foi um adúltero. E a minha mãe, ela nunca falou isso pra gente. Ela sempre nos ensinou a respeitá-lo como pai, sabe? E quando eu vejo pais usando filhos assim pra fazer jogos, eu me sinto muito chateado com isso. A gente acabou descobrindo com o tempo, né? Quando a gente crescia mais, a gente acabava descobrindo que o nosso pai herói, ele não era tão herói assim. Até peço desculpa pra vocês, eu acabo me emocionando um pouco. Mas vamos acabar esse negócio aqui. Eu já excedi aqui nos meus horários. Meu marido foi embora. Espera aí que a minha música acabou aqui. Meu marido foi embora. A Cristiana Santos está falando, meu marido foi embora, combinamos de nos divorciar, mas no dia do divórcio, como era acordo, ele não apareceu. Disse que não vai, apesar de ter traído, mas não quer ficar sem a família. E aí, Cristiana, você tá afim? Você tá afim de restaurar o seu relacionamento? Ele tá dando sinal, né? Ele tá te dando sinal. Não quer dizer que é pra você chamar ele de volta para dentro de casa. Mas se você estiver querendo restaurar, já está meio caminho andado. Ele disse que quer o divórcio. Falei para ele dar entrada, porém nunca deu. É muito isso, viu, Kátia? A pessoa ela fica muitas das vezes te empurrando como uma forma de te jogar a culpa para você. Aí amanhã, quando der tudo errado, ela fala, nossa, você que fez isso, não era pra gente ter divorciado, a gente podia ter feito as coisas dar certo. E o divórcio é um papel, tá, gente? O divórcio não significa nada. Seja bem-vinda, Cláudia. E quando nada tá bem. Quando nada tá bem, então você tem que fazer uma entrega diferente para receber algo diferente. Porque ele nunca me procurou. Carla deve estar complementando alguma coisa que eu já tinha falado, né? Meu esposo é abusivo. Dei um basta e falei que não admitia mais isso. E que da próxima vez iria tomar uma atitude, mas que estava disposta a juntos buscar uma ajuda. Só que ele ficou ofendido e não fala comigo. Posicionamento. Ana, eu não sei o resto aqui. Mas é isso mesmo, quando você precisa... isso aqui que a Ana acabou de falar, gente, é uma quebra... toda vez que existe uma dinâmica, como que eu faço para sair dessa dinâmica? Eu só consigo quebrar, eu preciso traumatizar essa dinâmica. Por exemplo, se você vive uma... Vamos pegar o próprio exemplo dela aqui. Um relacionamento onde a pessoa ela abusa de você, seja lá de qual for a maneira. E a pessoa ela só abusa de você porque você tem esse caráter passivo, entendeu? Se você fosse uma pessoa explosiva, talvez ele nem estaria com você.
Mas por você ter esse caráter passivo, a pessoa acaba se aproveitando e abusando de você. Então vocês alimentam esse comportamento, entende? Lembra que eu falei que o casamento, se dá certo, a culpa é dos dois, se dá errado, a culpa é dos dois? Os dois estão alimentando esse comportamento. Por exemplo, uma pessoa que o marido está traindo o tempo todo, recorrentemente. A culpa é do marido? Não, o relacionamento deles tem um comportamento repetitivo que está sendo alimentado pelos dois. Então o que a Ana fez aqui foi traumatizar uma dinâmica. É só assim que você consegue quebrar uma dinâmica. Se você vive uma dinâmica repetitiva no seu relacionamento, isso é doentio. Tudo aquilo que é excessivo é doentio. Então se você percebe que vocês vivem uma dinâmica repetitiva de uma coisa ruim que está acontecendo sempre, isso é algo doentio, isso não é comum, isso não é normal. Tudo que é excessivo, a gente fala que é um transtorno, tá? Então isso é doentio, isso precisa ser curado. E para você curar é necessário que você traumatize isso. O que é traumatizar? É quebrar. É como se você estivesse naquele loop que fica o tempo todo rodando, 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 até que de repente você quebra ele. Então a partir de agora, aquilo não vai mais acontecer. É claro que a pessoa vai se sentir ofendida, porque ela se sentiu lesada. Mas alguma coisa tem que acontecer. A Cris, porque eles dizem tanto que querem liberdade, já falou, né, Cris? Ou estou lendo de novo? O meu também fala que quer seguir a vida e conhecer outras pessoas. A Juliana está respondendo, né, que não faz parte não é minha aluna. A Calistiana está falando que demora, cai a ficha, verdade. A Nanda entrou. A Cris, exatamente, uma negação sem fim. Luaninha, eu estou desde o ano passado passando por uma crise terrível em meu casamento. Muitas mentiras e traições. Tentei me separar, coloquei a casa para vender, mandei embora, mas ele não vai, não cede e pede perdão. Luaninha, gente, depois da Luana eu vou responder só mais uma pessoa, tá? Eu já estou perdendo a voz já. Estou desde o ano passado passando por uma crise terrível. Ok. Luaninha, percebe-se que você tentou tomar algumas atitudes aí que não deram certo. Tentei me separar, coloquei a casa para vender, mandei embora. Em outras palavras, a Luaninha pode falar, eu fiz de tudo. E a ideia está basicamente correta. Você está tentando quebrar a rotina, está tentando quebrar esse loop aí que vocês estão vivendo de recorrências. E da forma errada, mas você está tentando com aquilo que você tem. Uma das coisas que é necessário chamar a sua atenção aqui é que sem ver a foto do indivíduo, eu já sei que seu marido é um cara extremamente manipulador, né? Você não precisa nem me contar, que eu sei que quando a gente fala a respeito de uma pessoa manipuladora, a gente não está falando a respeito de um bandido, de um cara que faz maldade. O cara manipulador, ele é um cara que ele faz as coisas segundo as necessidades dele. Então, quando ele precisa ser o marido exemplar e falar que te ama, e falar, não, vai dar tudo certo, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor homem que você precisa para sua vida, ele é manipulador. Se isso vai trazer algum benefício para ele, ele faz. E quando ele está tendo benefício externo, se ele fala igual o marido da Cris, não, eu quero liberdade, eu conheci uma pessoa que é incrível lá fora e eu quero essa pessoa, você está entendendo? Ele vai fazer isso também, porque ele está buscando para ele. O manipulador, ele tem esse caráter psicopata. Quando eu falo de psicopata, gente, eu não estou falando aqui, em nenhum momento eu não falo com vocês a respeito de questões de doença, tá? Eu não estou falando que a pessoa é doente, eu estou falando a respeito de traços de caráter, tá bom? Eu não estou falando que ninguém aqui é doente ou estou julgando a pessoa. Eu estou falando a respeito de traços de caráter, tá? Só para que vocês consigam entender. Então, é muito comum, e eu duvido muito, Luana, que você não esteja sendo manipulado por ele. Entende? Eu não quero, de forma alguma, que você se separe. Eu quero que você restaure seu relacionamento. E eu percebi que você tentou dar uns basta aí. E a mesma coisa que eu falei lá no começo, eu não lembro nem mais pra quem, eu falo pra você. Você insistiu de várias formas. A ideia agora é você persistir. E persistir fala de você fazer a mesma coisa de formas diferentes. Tá? Então é necessário que você parta do ponto que a gente tem falado o tempo todo aqui, a respeito dessa transformação, dessa mudança de vida. Entende? Deixa eu responder mais uma aqui. A Luaninha continua dizendo, diz que nunca mais vai me fazer sofrer. Aê! Acabou de falar o que eu acabei de dizer, gente. Ela acabou de comprovar o que eu estou falando para vocês. Diz que nunca mais vai me fazer sofrer.
mas não estou conseguindo levar para frente. É o que eu estou falando para vocês, é um caráter de uma pessoa manipuladora. Ele vai, apronta, faz tudo o que ele quer, aí depois ele vai e manipula, manipula, até que ele consegue o que ele quer com você de novo, aí quando ele consegue com você, aí ele vai buscar o externo de novo. Então são coisas que precisam ser quebradas, tá, ô Luana? É um trabalho, é um trabalhar. Essa pessoa pode ser mudada, Júnior? Demais. Toda pessoa pode ser mudada, toda pessoa pode se transformar. Mudado ele já é, ele muda o tempo todo. Ele é um camaleão. A Kátia tá falando que tá sem som aí. Vocês me salvam aí, hein, gente. Se tiver sem som, como trabalhar com essa energia feminina e masculina? Eu vou responder a Flávia aqui pra acabar, tá, gente? Vocês me perdoam, tá? Vocês me perdoam? Eu vou só responder só a Flávia aqui. Quem eu não respondi, depois a gente faz uma outra live outro dia pra me responder. É que quando eu falo compulsivamente assim, durante muito tempo, eu acabo ficando sem voz. Eu vou falar a respeito dos conceitos aqui da energia masculina e da energia feminina. Para Ana Flávia JP. O que é energia masculina e energia feminina? Nós temos predisposições orgânicas, tá? Não tem nada a ver com gênero e nem sexualidade, ok? Não tem nada a ver com gênero e nem com sexualidade. A gente está falando a respeito de predisposições orgânicas, certo? O homem, ele tem uma energia masculina. Se eu pego lá em Gênesis 2, o que eu vou encontrar lá em Gênesis 2? As predisposições estabelecidas por Deus. Deus fala que o homem ele é responsável por zelar, por cuidar, por guardar, por manter, por trazer o alimento. Ou seja, são todas predisposições masculinas. Quando eu olho para o corpo do homem, o homem ele é maior do que a mulher normalmente. A estrutura muscular do homem é mais rígida do que a da mulher, independente dele fazer exercício ou não. Então você percebe que o homem ele já é preparado para isso. O olho do homem enxerga mais longe do que a mulher, entende? O homem ele é dotado para as coisas externas, a mulher é dotada para as coisas internas, tanto que o próprio órgão genital do homem é externo, da mulher é interno, né? A mulher ela fala a respeito de coisas internas, de sentimento, de o que é a mulher ela olha para si, né? Ela se olha no espelho e fala assim, ela acabou de vir do salão de beleza, tá com aquela maquiagem, o cabelo tudo bem feito, ela olha no espelho e fala, nossa, eu tô me sentindo horrível, entende? Agora o homem ele tá com a barriga de chope, né? Faltando cabelo assim que nem eu, e ele se olha no espelho e fala, nossa, você é o cara, você é o cara. Por quê? Porque as predisposições são diferentes. O homem, o sucesso dele está no externo. A mulher, o sucesso dela está no interno. Eu respondo aqui agora a pergunta de uma de vocês aí que falou assim, por que sempre é a mulher que está lutando pela família? Porque a família é uma das atribuições da mulher. A mulher, ela luta por aquilo que é interno, dentro da casa, entende? A família fala a respeito daquilo que está dentro de uma redoma, daquilo que eu tenho cuidado, daquilo que eu construo. Agora o homem, ele sempre luta por aquilo que é externo. Entende? Ele sempre quer conquistar, ele quer o novo, ele quer ser maior, ser melhor, ser mais forte, ser mais poderoso. A mulher não, a mulher ela fala a respeito do interno. Ela quer ser mais bonita, ela quer ser mais cuidada, ela quer ser mais benquista. Então, qual que é o conceito da energia masculina e feminina? Deixa eu jogar lá para a história lá de José. Lembra da história de José? José ele fala que ele teve um sonho. Ele fala assim, eu tive um sonho. E no meu sonho, o sol, a lua e as estrelas se curvavam para mim. O sol é a representação do seu pai. A lua é a representação da sua mãe. Então vamos partir daqui? O que é o sol? O sol é a energia masculina. O sol é uma energia de potência. O sol é uma energia de calor causticante, força, poder. Entende? O que é a lua? A lua é uma energia feminina. A lua traz uma beleza, uma suavidade. Você já viu aquelas histórias de romance? Né? Você já viu uma história de romance que acontece debaixo de um sol de 40 graus? Não, você vê uma história de romance de um casal que sai tomando um banho de lua, né? Numa noite de lua cheia, numa noite enluarada. Por quê? Porque a lua tem uma energia feminina, o sol tem uma energia masculina. Uma empresa tem uma energia masculina ou uma energia feminina? Uma empresa tem uma energia masculina. Por quê?
Porque numa empresa tá todo mundo lutando, todo mundo querendo vender mais, querendo ganhar mais dinheiro, um passando por cima do outro, um puxando o tapete do outro. Então existe uma concorrência, uma competição, um querendo ser melhor do que o outro. Num esporte, num jogo esportivo, é uma energia masculina ou feminina? Por mais que sejam mulheres que estejam jogando, é uma energia masculina, porque eles estão competindo entre si, entende? E numa escola, é energia masculina ou feminina? Feminina, porque é uma energia de cuidado, de ensino, de aconchego. O pastor da igreja, ele tem uma energia masculina ou feminina? Feminina. Porque quando você vai lá na igreja, o pastor fala, não, fica aqui com a gente, vem congregar com a gente. O pastor, ele quer abraçar. Se a pessoa falar, pastor, eu estou querendo mudar a cidade. Não, vamos arranjar um emprego para você ficar aqui. O pastor, ele tem uma energia feminina. E o apóstolo? O apóstolo, ele tem uma energia masculina. Por quê? Porque o apóstolo, ele prepara e envia. Ele não segura ninguém. Então o pai, ele é uma figura que ele ensina, ele pega a criança e tira o medo da criança. Quando a criança é pequena, o pai ele pega e joga a criança para cima, né? E a criança, uau! Né? A criança adora essa aventura que é a energia masculina. É por isso que toda criança ela tem que ser criada com um pai e com uma mãe. Com um pai com energia masculina e com a mãe com energia feminina. Porque a mãe ela vai trazer essa doçura e essa leveza do cuidado, da aproximação, do aconchego. E o pai ele vai trazer esse cuidado da proteção, da subsistência, do limite e do envio. Você está entendendo? São duas energias totalmente diferentes que não se contrapõem, elas se complementam. A energia masculina e a feminina elas se complementam. Júnior, como é que eu faço para que eu esteja me recarregando dessa energia? Mulheres se recarregam com mulheres e homens se recarregam com homens. Então é necessário que você, mulher, principalmente a mulher, porque a mulher, principalmente a mulher que ela fica só em casa, ela não trabalha fora, ela acaba muitas vezes ficando isolada dentro de casa, né? Então ela não tem muito contato com outras pessoas. Então é necessário que você, mulher, comece a participar de grupos de mulheres. Comece a se associar com outras mulheres. Para quê? Para que você esteja se recarregando na energia feminina, entendeu? Principalmente você que tem uma energia masculina muito grande. Então é necessário que você se recarregue nisso e você comece a fazer coisas de mulher. Eu já contei o testemunho aqui, eu acho que eu falei até no grupo lá do WhatsApp, né, no áudio, a respeito de um caso de uma mulher que eu atendi e ela estava vivendo uma separação. O marido dela estava separado dela, só que eles estavam nessa questão de voltar. E o que acontecia? Ela era uma mulher extremamente independente. Ela era uma mulher que ela ganhava mais do que ele, ela tinha um trabalho bem fixo mesmo, um trabalho seguro, ela que cuidava da casa. Quando eu falo que ela cuidava da casa, eu não estou falando que ela passava vassoura na casa, eu estou falando que ela tirava os vazamentos da pia, eu estou falando que ela arrumava a luz quando queimava, eu estou falando que ela consertava a casa. Não está entendendo? Então ela era uma mulher que tinha uma energia masculina muito forte. Ela era empreendedora, sabe? Ela era do mercado de negócios. Então ela era uma gerente, ela era uma empresária, você está entendendo? Então é necessário... Júnior, quer dizer que uma mulher não pode ser empresária? Claro que pode. A única coisa é que você tem que ter a intencionalidade, a consciência para saber que na sua casa você é mulher. Na sua empresa você pode mandar em todo mundo. Mas quando você chega em casa você tem que ser igual a mulher virtuosa de Provérbios 31, ok? Então, dever de casa, leia aí Provérbios 31 para você aprender como é ser uma mulher virtuosa. E o que aconteceu? Esse cara ele saiu e ele arranjou uma mulher fora. E aí ela começou a me relatar a respeito de quem era essa mulher. Ah, ele tá com outra. Só que ela não me falou que ele arranjou outra mulher. Ele falou, ele arranjou uma menininha. Uma menininha nova. É. E a menininha só quer se aproveitar dele. Ele leva ela no salão de cabeleireiro. Ele leva ela para fazer as unhas, para fazer maquiagem. Leva ela para comprar roupa no shopping. Ele faz tudo o que ela quer. E por mais que ele não tenha dinheiro, ele arranja só para satisfazer os gostos dela. Eu falei, caramba, ele arranjou uma menininha. É, ele arranjou uma menininha. Eu falei, e ele arranjou uma menininha e a menininha faz coisas de menina, de mulher. Faz coisas de mulher, né? Faz coisas femininas. Ela falou, ela faz coisas femininas. Aí ele falou, ela mesmo caiu em si e falou assim, nossa, ele procurou uma mulher porque ele não viu uma mulher em mim. Ela mesmo caiu a ficha na hora, assim que eu comecei a falar com ela. Ela caiu a ficha e falou, nossa, ele arranjou uma mulher lá fora porque ele não estava me vendo mais como uma mulher.
Daí eu falei assim, você faz ele colocar o rabinho entre as pernas. Porque você faz tudo na sua casa, você paga todas as contas. E o marido dela estava desempregado. Então ele fazia bicos esporadicamente, entendeu? Então ele não tinha dinheiro e ele chegava em casa com as mãos no bolso, né? E aquela mulher mandona falando o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer. Até porque já que ela está pagando as contas, quem manda é ela, né? E o que aconteceu? Ele foi buscar lá fora alguém que validasse a masculinidade dele. Gente, lembrando que eu não estou justificando traição de ninguém aqui. Eu só estou falando para você como psicologicamente as coisas acontecem. Entendeu? A partir do momento que ela começou a aumentar a sua energia feminina, ele começou a se aproximar dela. E eles tinham uma recorrência de briga. Eles brigavam, sabe? O tempo todo eles brigavam. E, Júnior, por que eles brigavam? Porque tinha necessidade que não estava sendo atendida. Tinha uma necessidade que não estava sendo atendida. Ele não estava conseguindo ser homem. E ela não estava dando espaço para ele ser homem. Ela não estava sendo mulher. Entendeu? Então tinha uma necessidade que não estava sendo atendida, por mais que eles não entendessem isso. E eu comecei a dar métodos e ferramentas para que ela tivesse aumentando a energia feminina dela. E falei, quando ele vier para brigar com você, né, como é comum de acontecer, faça desse jeito. E aconteceu, cara. Na primeira oportunidade que teve, ele veio para brigar com ela, para discutir com ela. E ela falou assim que ele começou a falar, e eu falei assim, ouça a reclamação dele. Porque normalmente quando eles estavam brigando, um ficava falando por cima do outro. Eu falei assim, ouça a respeito do que ele está reclamando. Porque se você entender a reclamação dele, você vai entender qual que é a necessidade que não está sendo atendida. Leia por entre linhas. Não se preocupe exatamente com as palavras que ele está usando. Leia nas entrelinhas para entender o que ele está querendo dizer. Qual a necessidade que não está sendo atendida. Porque nem ele não sabe. Entende? Então, ele chegou para brigar com ela e eles começaram a discutir, só que ela ficou quieta. E ele começou a discutir e começou a elevar a voz, como era de costume, e ela não correspondeu. Entendeu? Que ela alimentava a dinâmica da briga. Aí ela não correspondeu. Aí ele começou a entrar em parafuso, porque ele estava falando sozinho. E ela falou que o olho dele começou a encher de água. Os olhos dele começaram a encher de água e ele entrou em parafuso. Literalmente ele entrou em parafuso. O que é entrar em parafuso, Júnior? Ele começou a ficar sem saber o que estava acontecendo. Ele não sabia como se comportar. Porque ele estava acostumado com uma dinâmica onde ele começava a gritar, ela gritava com ele e eles acabavam em pizza. Não resolvia nada, entendeu? Era uma dinâmica que os dois alimentavam. A partir do momento em que ela quebrou essa dinâmica, ele não sabia o que fazer, porque o cérebro dele não tinha um padrão para isso. O nosso cérebro é padronista. Então a gente sempre repete as mesmas coisas que a gente já realizou anteriormente. Então, como era de costume ele acionar o gatilho dela e os dois começarem a discutir, era isso que ele esperava que acontecesse. Ele chama ela para briga e ela começa a brigar. E naquele dia ela não brigou. Ela simplesmente começou a ouvir e concordar com aquilo que ele estava falando, como se quem estivesse tentando entender o que ele estava falando. E ela falou que os olhos dele... Ela me mandou mensagem imediatamente depois do ocorrido. Ela, falou assim, ela me chamava de Brito. Ela falava, Brito, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Ele ficou... como que ela falou? Ele ficou confuso. Ele ficou totalmente confuso. Ele não sabia o que fazer. E os olhos dele começaram a encher de água. E ele grudou nos meus ombros e ele começou a me sacudir. E ele falava assim... Eu não lembro como que era o nome dela, cara. Eu não iria falar o nome dela. Mas ele falava pra ela assim... Aonde que tá a minha esposa? Falava o nome dela, né? Aonde que tá? O que você fez com a minha esposa? E sacudia ela porque ele não sabia o que fazer. Ele entrou num estado de desespero. Quando eu falo que ele fez isso, eu não estou falando que ele agrediu ela fisicamente, tá, gente? Eu estou falando que ele entrou num estado de parafuso, mentalmente falando, que ele não sabia como agir. Então ele meio que entrou em desespero. E ele começou a sacudir ela e falava, onde está minha esposa? O que você fez com a minha esposa? E, tipo assim, foi a primeira mudança, né? O primeiro confronto que ela teve. E foi transformador, porque, tipo assim, ela percebeu imediatamente como que as coisas mudaram. Porque a partir daquilo, ele percebeu que ela tinha mudado. E ele não podia mais ficar do mesmo jeito. Ele não podia mais continuar fazendo a mesma coisa, porque o gatilho que ele acionava já não funcionava mais. Entendeu? Então agora, eu que conduzo, eu não sou conduzido. O que eu ensino para vocês aqui é exatamente isso. Não é como você receber a afronta das pessoas, é como você reagir. É como você conduzir o relacionamento de vocês. A ideia não é, Júnior, o que é que eu faço? Meu marido me traiu. A ideia não é o que é que eu faço? Meu marido me traiu. Não é corresponder ao que ele está fazendo. É como dominar a situação.
Entende? Você precisa aprender como dominar a situação. Porque a partir do momento em que você conseguir quebrar esses paradigmas que você está vivendo, esses loops que você vive no seu relacionamento, que sempre repete a mesma coisa, quando você conseguir quebrar isso, você domina a situação. Porque a pessoa ela não está entendendo o que está acontecendo. Eu sempre conseguia te ferir desse jeito, por que agora eu não estou conseguindo? E a pessoa ela vai ter que repensar. Aí o cérebro da pessoa vai fazer igual aquele GPS, que quando bate na parede e fala calculando a rota, ele vai ter que agir de uma forma diferente, ele vai ter que pensar em como fazer agora, porque do jeito que eu estava fazendo anteriormente não estava funcionando, não está mais funcionando. Tá bom, gente? Tem um monte de gente aí, deixa eu só dar uma passada aqui para ver como é que ficou esse tanto de coisa aqui. Eu falo pra caramba, eu sei, diante de todas as traições, a que mais me machucou foi ele ter me traído e ainda ter levado a minha filha, né? A filha, junto ao encontro. Gente, eu vou me despedir de vocês, tá? Com muita dor no coração. Eu queria falar muito com vocês aqui, mas eu prometi que ia ser bem breve, a gente já tá indo pra quase 2 horas de live. Por isso que eu falo, chega cedo, gente, chega cedo, que é pra gente conseguir ter o maior aproveitamento possível. Você que não faz parte do grupo Casamento Sem Crise, entra lá na minha bio. Às vezes você caiu de paraquedas aqui e falou, o que esse louco tá falando? Entra lá na minha bio, tem um link lá para que você possa se cadastrar. E aí quando você se cadastra, você tem a oportunidade de entrar no nosso grupo do WhatsApp, em um dos nossos grupos de WhatsApp, e automaticamente você ganha um curso gratuito, onde eu explico um pouco a respeito de crise de relacionamento para você, em 4 pequenas e rápidas aulas, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado mesmo por comparecerem, por não me deixarem aqui plantado esperando. Lid, muito obrigado. Eu sei que não deu para responder totalmente aí vocês, mas a gente vai se conversando, tá? A gente vai marcar mais umas aí. Segunda-feira que vem tem mais um testemunho pra gente passar. E quem sabe na próxima a gente faz de novo uma live de aconselhamento. A minha parede roxa. Amei a sua parede roxa. Será que a minha parede está parecendo roxa aí, gente? A minha parede não é roxa, não. Boa noite, Daiane. Boa noite, Lid. Obrigado. Cadê a galera que falou bastante comigo aí? Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação. A Kátia também, obrigado. Estou procurando aqui. Sabrina já mora no meu coração, é uma das minhas alunas. Muito obrigado pela sua participação, Sabrina. A Luaninha, a gente fechou com chave de ouro aqui falando da Luaninha. Obrigado, Luana. A Leidiane está presente aí, gente. A Leidiane foi a que deu testemunho da última segunda-feira. Cris também, muito obrigado. A Cris também já é minha aluna. Muito obrigado, Cris. Muita força, muita energia. Vamos trabalhar essa questão das energias masculina e feminina aí, tá? Para que a gente consiga transformar essa situação. Calistiana, obrigada. Estou agradecendo só a galera aqui que a gente conversou, tá? Que fez essa live dar certo. Kátia também, a Juliana também, Daiane, Késia, Mari Freire. Muito obrigado pela participação de vocês, por compartilhar um pouco da vida de vocês comigo. Eu me sinto muito lisonjeado em poder entrar na intimidade de vocês. A Geisa também, né? A Geisa foi quem abriu as portas aqui, tava todo mundo com vergonha de falar. Magali também, muito obrigado, Magali, por compartilhar sua história comigo. A minha mãe, até minha mãe tá ali, gente, olha que coisa linda. Deixa eu ver. É isso aí, a galera que falou é essa daí. Catiúce, lá no começão. Só gente boa. Gente, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá? Muito obrigado mesmo, você que ficou comigo aí até o fim. Determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e intencionalidade, para que você possa tomar as melhores decisões e restaurar o seu relacionamento da melhor maneira possível, ok? Fique com Deus,